Bom dia, meus alunos, tudo bom? Na aula de hoje, nós vamos concluir o assunto que nós trabalhamos na última semana, que é aquele processo de descolonização da África e da Ásia, que eu expliquei até para vocês, né, que a palavra descolonização significa independência, né, que tanto os povos africanos como asiáticos, aproveitando-se, né, que as potências europeias estavam destruídas, arrasadas, devido às consequências da Segunda Guerra Mundial, eles aproveitaram o momento para lutar contra essas potências pelas suas respectivas independências, né? É o chamado processo de descolonização da África e da Ásia, que na última aula eu expliquei para vocês os fatores, né, que levaram esse processo a ocorrer e também aquela reunião que eles fizeram, chamada Conferência de Bandung, que até foi criado o termo Terceiro Mundo. Aí nessa última aula, o que eu vou trabalhar com vocês? Eu vou trabalhar especificamente os casos da Índia e da África do Sul, para ter que explicar um pouquinho a importância de dois grandes líderes, né, que ganharam projeções mundiais, o indiano Mahatma Gandhi e o sul-africano Nelson Mandela. Então vamos lá. Agora sim, a Índia era colônia da Inglaterra, tá? E o domínio inglês sobre a Índia, meninos, era um domínio extremamente agressivo. Era muito similar ao que o Brasil sofria com Portugal. Não sei se vocês lembram que o Brasil sofria com o chamado Pacto Colonial, onde o Brasil só poderia comercializar com Portugal, que era a nossa metrópole, né? E tudo que o Brasil comprava tinha que comprar de Portugal. E obviamente Portugal vendia tudo muito caro aqui no Brasil, explorando as pessoas que viviam aqui no Brasil. Não era diferente na Índia. Tudo que os indianos precisavam, né, para a sua sobrevivência, comprar para o seu sustento, eles tinham que comprar de comerciantes ingleses. E a Inglaterra explorava os indianos, isso já desde o começo do século XX. Então era um domínio que já tinha praticamente 5 décadas. Ok? E aí eles vão querer se livrar desse domínio. E o grande líder da independência da Índia é esse rapaz aí que está no slide, nessa fotografia, que é o Mahatma Gandhi, tá certo? Ele vai se tornar o principal líder da independência indiana. Só que ele se destaca, meninos, não só pela sua liderança, mas pela forma diferente de luta que ele adotou, né? Ele adotava principalmente dois grandes princípios, que era o princípio da desobediência civil e o princípio do pacifismo, ou seja, da não violência. O que seria a desobediência civil? É tu não obedecer uma lei que te prejudica. É tu não obedecer uma lei que tira os teus direitos, que te explora. Por exemplo, ele organizou uma vez nesse processo de independência um episódio que ficou conhecido como a Marcha do Sal. Por quê? Porque até o sal que os indianos consumiam, eles tinham que comprar dos ingleses e pagavam caro por isso. Aí o Gandhi organizou a Marcha do Sal para os indianos produzirem seu próprio sal, ou seja, eles estavam desobedecendo uma lei inglesa. É o que ele chamava de desobediência civil. Mas na medida que ele organizava uma manifestação e os soldados ingleses iam lá, o que o Gandhi defendia? A não violência, o pacifismo. Eles não entravam em confronto com a polícia, eles não entravam em confronto com os soldados ingleses. Eles simplesmente se entregavam. É o princípio do pacifismo, da não violência. E com essa liderança, ele passou a ganhar cada vez mais seguidores e, logicamente, passou a ganhar cada vez mais força. E devido a todas essas pressões que a Inglaterra estava sofrendo e por estar endividada, destruída por causa da Segunda Guerra Mundial, a Inglaterra passa a reconhecer a independência indiana. Só que o problema, meus amores, é que depois que a Índia consegue a independência, a Índia vai sofrer uma violenta guerra civil, uma guerra interna. Por quê? Porque 80% da população indiana era seguidora do hinduísmo, religião do Gandhi, e 20% era islâmica ou religião muçulmana. E eles se uniram na medida que eles estavam lutando contra os ingleses. Quando eles se livram da Inglaterra e a Índia se torna um país independente, esses dois povos, essas duas religiões, vão se degladiar numa violenta guerra civil. Guerra civil essa que o Gandhi vai acabar sendo vítima. Por quê? Porque o Gandhi ele era contra essa guerra civil. Ele era a favor de uma relação amigável entre hindus e islâmicos, e um extremista da religião dele, um extremista hindu, acabou assassinando o Mahatma Gandhi por não aceitar essa política dele de pacifismo. Entenderam? Ele acabou sendo vítima da intolerância, vítima dessa guerra civil, que só acaba quando a ONU, lembram, a Organização das Nações Unidas, faz uma intervenção e decide pela divisão do território, onde se cria um novo país, o Paquistão. Tá? O Paquistão é criado para que esses 20% de indianos seguidores do islamismo passassem a morar no Paquistão. Então eles separam os islâmicos dos hindus. Os hindus ficaram no território que hoje é a Índia e os 20% de islâmicos migraram para um outro país que ficou conhecido como Paquistão. Tá certo? Agora é o seguinte, essa forma de luta do Gandhi, o pacifismo, a não violência, a desobediência civil, acabou influenciando muitos outros líderes mundiais. Inclusive, o que nós vamos falar agora que é o Nelson Mandela, que a África do Sul também era colônia inglesa.
Só que a independência da África do Sul foi um pouquinho diferente da Índia, porque quem promoveu a independência da África do Sul, relativamente até diplomática, foi uma minoria branca descendente de ingleses que acabaram articulando e até certo ponto negociando com a Inglaterra a independência deles. E assim foi feito. Só que essa minoria branca, descendente de ingleses, que representava cerca de 10% da população, eles assumiram o poder na África do Sul e acabaram oficializando perante uma constituição um regime racista, um regime segregacionista, ou seja, separatista, separando brancos de negros, como vocês estão vendo nessa foto aí. E esse sistema ficou conhecido como apartheid, onde nesse apartheid, por lei, negros e brancos não se misturavam, tudo era separado, ônibus, escolas, banheiros, lavanderias, bebedouros, bancos, como vocês estão vendo. Só que nessa divisão chamada apartheid, o tratamento não era igual. Tanto que os 90% da população, que eram negros, eles não tinham direito de participar da política, eles não tinham cidadania, eles não poderiam se candidatar. Eles sofriam repressão de uma polícia que de fato era racista, até porque estava na lei a garantia desse racismo. E na luta contra esse racismo, na luta contra esse apartheid, foi criado a CNA, Congresso Nacional Africano, liderado por Nelson Mandela, que lutava contra esse apartheid. E lutava da mesma forma que o Gandhi lutava pela independência da Índia, a desobediência civil, o pacifismo e a não violência. E como Mandela acabou ganhando muita força, passou a ser uma liderança muito forte, ele passou a ser uma ameaça para esse governo dessa minoria branca. E ele acaba preso, e fica muito tempo preso. Ele fica 27 anos preso numa prisão. Ele só é libertado em 1990. Muito devido à ação do presidente sul-africano Frederico de Klerk, que em 93, junto com Nelson Mandela, ganha até o Prêmio Nobel da Paz. Em 92 vai ter um plebiscito, tipo uma consulta popular, como se fosse uma eleição, só que em vez de votar em alguém, tu responde uma pergunta, onde essa minoria branca votou a favor ou contra o apartheid. Cerca de 62% da população branca votou na década de 90 pelo fim do apartheid. Então, oficialmente, o apartheid acabou. Lógico, quando fala oficialmente, na lei. Mas com certeza ainda tem muito racismo, ainda tem muito segregacionismo na África do Sul, infelizmente. Mas assim, meninos, em 92 o apartheid é finalizado e depois Nelson Mandela se candidata à presidência e é eleito, porque com o fim do apartheid, os negros passaram a ter cidadania, direito de voto e direito de se candidatar. Até indico a vocês, para vocês assistirem um filme chamado Invictus. Um filme muito bom, que fala da Copa do Mundo de Rugby lá na África do Sul, que o Mandela já era presidente. Assistam, vocês vão gostar muito. E tentem ver, tentem internalizar tanto essa forma de luta do Gandhi como do Nelson Mandela. O pacifismo, a não violência. Para você conquistar os seus direitos, você tem que ter consciência política e nem precisa matar alguém ou agredir alguém. Tá bom? Então espero que vocês tenham gostado da aula. Tá certo? Valeu, meninos. Um abraço. Até a próxima. Valeu.